eu estava falando sobre a região metropolitana da Cidade do México, né? Que é a cidade principal, é a Cidade do México, que é a capital do país, do México. E eu falei que dentro dela existem problemas que são comuns, né, que acontecem também em outros países pobres, em outros países com a mesma situação econômica, né, do México, de grande, que tem, né, que possui grandes aglomerações urbanas, assim como ocorre dentro dessa região metropolitana aí, da Cidade do México. Ok. E aí eu falei que existem áreas que são bem carentes, né, dessa região metropolitana, áreas que possuem uma infraestrutura inadequada, áreas que possuem também grande quantidade de pessoas em extrema pobreza, falta de alguns recursos que são essenciais para a população. A gente vai encontrar também dentro dessa região poluição atmosférica elevada, né, típico de locais que são bem industrializados ou que têm uma industrialização, pelo menos aí, crescente, e também tráfego, né, tráfego caótico em relação ao trânsito. Ok, mas ao mesmo tempo a gente também encontra dentro dessa região metropolitana áreas em destaque, tipo assim, áreas que possuem uma infraestrutura adequada, ou seja, é aquele tipo de região metropolitana, é aquele tipo de região que a gente vivencia, que a gente observa contraste. Tanto a gente vai encontrar muitos problemas que ocorrem em outros países também, com a mesma realidade do México, quanto a gente também encontra áreas mais prósperas. No caso, a gente vai encontrar áreas com boa qualidade de vida, em alguns locais dessa região metropolitana, em alguns. Alguns locais a gente encontra boa qualidade de vida e infraestrutura adequada para a população e também para atividades econômicas. Belezinha? Ou seja, é uma área de contraste, é isso, uma área de contraste. E a gente vai verificar isso no resto do México também, porque agora a gente vai começar a falar especificamente sobre a população do México. Vamos lá. A população do México ela é fruto de uma miscigenação, assim como o Brasil também é um país miscigenado. Nós somos um povo com uma matriz étnica aí, composta por 3 povos, né? Nós somos a miscigenação de 3 povos. A nossa matriz a nossa matriz ética, ela é formada por 3 povos. O povo europeu, a gente não diz só português, porque na verdade outros povos estiveram aqui também no nosso país e participaram dessa miscigenação que nós somos hoje, nós somos fruto dessa miscigenação, né, da colonização. Então, o povo europeu constitui a nossa matriz ética. O povo indígena, na verdade, o indígena, né, o nativo, o ameríndio, ele sempre esteve aqui. Na verdade, quem chegou aqui, quem invadiu, foram os europeus. Então, o indígena e também os povos africanos, né? Nossa matriz ética, ela é formada por 3 povos principais. O africano, o indígena e o europeu. E aí nós somos fruto dessa mistura desses povos, né? Dessa matriz aí. Nós somos fruto dessa mistura. Assim também acontece no México, sendo que no México a maior parte da população ela é miscigenada, fruto da mistura de 2 povos lá. O México foi um país colonizado por espanhóis, né? Então eles são um povo misturado, eles são uma mistura, uma miscigenação entre espanhóis e indígenas, que a gente chama de ameríndios também, é o povo nativo, ou índio, enfim. Todos esses nomes se referem às pessoas que existiam aqui antes dos europeus chegarem. Ameríndio, indígena, índio, enfim. Certo? Então, a população do México ela é formada, ela é miscigenada por 2 grupos étnicos, os espanhóis e os ameríndios, certo? E os indígenas. Espanhóis e ameríndios, que são os indígenas. Ok. O país convive com altas taxas de analfabetismo. Aí, vamos lá. Eu falei que o México era uma economia de desenvolvimento, e dentro das economias em desenvolvimento, o México se caracteriza por ser um país emergente. Ele é um país emergente, certo? Então, é um país que tem uma economia de desenvolvimento e a qualidade de vida da população, na verdade, é meio que um contraste dentro do país. É isso que a gente vai começar a observar agora. Tem alguns dados aqui bem interessantes sobre isso. Assim como ocorre no Brasil, né? Tipo, o Brasil também é um país emergente e é um país de muitos contrastes. Nós somos o segundo país que mais concentra renda do mundo, só perde para o Catar. E também nós somos um país extremamente desigual, do ponto de vista de condição de vida, né? De saúde, educação e tudo mais, que envolve a condição de vida. Então, isso também acontece no México, certo? Sendo que, para vocês terem noção, o México ainda possui um IDH melhor do que o do Brasil, de acordo com o dado do livro de vocês, né? Que é o dado de 2016. De acordo com 2016, o IDH do México era melhor do que o do Brasil, um pouquinho melhor do que o do Brasil. E eles têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano. Lembra que IDH varia de 0 a 1
e que ele mede a condição de vida, o padrão de vida dos países. Pois bem, o México ficou nesse ano aí na posição 77 no ranking do IDH mundial, enquanto o Brasil ficou em 79, na posição 79, 79º. E o IDH, ele abrange 3 parâmetros principais, né? Educação, saúde e renda das pessoas. Então, embora o IDH do México, é isso que o livro ele vai abordar para vocês. Embora o IDH do México seja considerado elevado, porque eles têm o IDH considerado elevado, certo? Eles enfrentam muitos problemas em relação à população. Em alguns locais do México, a gente vai encontrar uma condição de vida melhor, e em alguns locais a gente vai encontrar uma condição de vida bem precária, bem difícil de se viver, certo? Onde a condição de vida não é boa. E aí a gente vai destacar agora quais são esses locais, certo? Onde a condição de vida não é tão boa e onde a condição de vida é um pouco boa, certo? Onde o nível de pobreza não é tão elevado. Ok. Por que o México, professora, é um país de tantos contrastes, né, e tal? É porque eles são um país emergente? É por causa da história de colonização, de exploração que eles viveram? É por causa da economia do país, que de certa forma é um pouco dependente, um pouco não, é muito dependente dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos? Sim. É também por causa da sua estrutura educacional ainda, do seu sistema de saúde ainda, que não é tão eficiente? Sim, também. Sim, também. Vamos lá. Então, o país convive com altas taxas ainda, embora o IDH deles, o Índice de Desenvolvimento Humano do México, seja considerado de um país emergente, né, de um IDH elevado, eles ainda contam com algumas taxas, alguns indicadores sociais ainda muito ineficazes. Ainda conta com alguns avanços sociais muito lentos na população. Como, por exemplo, o livro vai destacar as altas taxas de analfabetismo que acontecem no México. Esse índice tem no IBGE. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Que é o índice de alfabetização, né, do país. Deixa eu ver se tem aqui. Indicadores sociais. O IDH deles, Índice de Desenvolvimento Humano, no ano de 2018, 0,767. Isso aqui é considerado elevado. O do Brasil é 0,700 e alguma coisa também. Esperança de vida ao nascer deles, 75 anos, a expectativa de vida. O que eu ia olhar? Analfabetismo, né? Taxa de alfabetização, aqui tem. Taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos ou mais. 95% da população do México, de pessoas entre 15 anos ou mais, né, são alfabetizadas. É um índice já considerado elevado, né? Mas, enfim, no livro de vocês vai abordar que, embora o IDH do México seja considerado elevado, né, eles ainda possuem uma taxa de analfabetismo ainda muito grande do país. E uma taxa de mortalidade infantil, ou seja, de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, ainda muito elevada, né? E isso caracteriza problemas de um país pobre, né? De um país ainda com uma... Ana, Oi, jovem. a taxa de analfabetismo do México, ela é mais alta do que a do Brasil? Eu acredito que sim, viu? Mas tem que fazer uma pesquisazinha. Passa aí agora a pesquisa. Bota aí, taxa de analfabetismo no Brasil. Deixa eu ver. Aí depois coloque taxa de analfabetismo no México, pra gente olhar se é maior. Ana Cecília parece que não conseguiu acessar de jeito nenhum, né? Não estou conseguindo assistir a aula, mas fez agora e fez anotações. Bote. Ela deveria ter desinstalado o aplicativo. Tá olhando ainda? Brasil é 92%. Deixa eu olhar mais. De alfabetismo, né? De alfabetizadas, pessoas alfabetizadas. Brasil tem alfabetizados. 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. E a do México? Olha agora. Calma, cadê? Ah, meu Deus. Não vai dar certo. Você olhou quando era essa data aí do Brasil? Cidade do Brasil? Olhei, era 2019. 2019? Do México só tem de 2018 que eu achei aqui. Diz o quê? A do México? Diz que... Cadê? Não, calma.
Deixa eu entrar aqui. Entre. 2018, taxa de alfabetização. Não tem um tanto de analfabeto, não? Não, só tá dizendo tanto de alfabetização. Ah, tem quanto aí? Tem, em 2018, tem 94,61%. Só diminuir. Não, o IBGE tinha 95, né? Mas acho que aquele dado do IBGE, deixa eu ver, de 2019. Não, 2018 mesmo. Putz. Esse dado aí deve estar meio estranho, corrompido. Depois você olha. Mas eu acho que é parecido, né? Porque os dois países são emergentes, têm uma condição parecida em relação à educação. Parecida. Uhum. Os Eu dois têm pesquisei, Oi. e tava 94%. 94 de alfabetização, né? Não tem o tanto de analfabetos, porcentagem Não tem. no Brasil. Pronto, tinha que ver isso aí para a gente bater e conferir. Se é. Mas eu acredito que seja parecido pelas condições de vida dos países. Pois vamos lá. Então, diz aqui que os dois problemas, né, de países que não têm condições de vida tão elevadas, tão boas, a gente vai verificar no México, que é altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Ok. No ano de 2016, como eu disse, todos os dados que a gente vai ver aqui são dados de 2016, né? Então, são dados desatualizados, mas enfim. No ano de 2016, 43,6%, isso é muita coisa. Muita coisa, tipo, quase 50% da população do México vivia abaixo da linha de pobreza. Aí é outro dado que a gente precisa verificar, que eu não sei dizer agora. Tipo assim, cada país ele tem uma linha de pobreza. Tipo assim, para dizer o que é considerado pobre nesse país, sabe? Cada país tem a sua linha de pobreza. Então, assim, todas as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza são pessoas que vivem com muito pouco por dia. Muito pouco. Geralmente, a ONU, ela considera que pessoas que vivem em extrema pobreza, elas vivem com em torno de 1,25 dólar por dia, ou abaixo disso, 1,25 dólar. Mas cada país faz a sua própria linha de pobreza, sabe? Então, eu não sei a linha de pobreza do México. Mas o que é que a gente pode dizer? Que praticamente 44%, né, 43,6% da população mexicana vive em condições de vida muito difíceis, né? Pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Então, imagine aí, são pessoas que vivem numa pobreza numa situação de vida bem difícil, bem precária. Quase 50%, esse dado de 2016 aqui, isso é muita coisa. Aí vamos lá. Eu disse que dentro do México a gente ia encontrar uma desigualdade muito forte, muito marcante, verdade. E aqui o livro vai destacar o seguinte, que as partes mais ao sul do México, tipo os estados, as cidades mais ao sul do México, a gente vai encontrar índices de pobreza mais elevados. Enquanto ao norte do México, já ali próximo dos Estados Unidos, a gente encontra condições de vida em alguns locais melhores. Ou seja, que o índice de pobreza não é tão alto, não é tão elevado. Nas proximidades com os Estados Unidos, a gente vai verificar isso. E eu acredito que isso tenha relação, sim, com estar próximo aos Estados Unidos. E estar numa região ali que os Estados Unidos começou a investir bastante com a criação de empresas, né, de indústrias, para gerar emprego naquela região norte do México, que são as maquiladoras, né? Os Estados Unidos começou a montar, no final do século XX, enormes locais ali, enormes empresas montadoras de produtos no norte do México, para impedir, né, é uma das estratégias, impedir a entrada ilegal, né, de mexicanos ou de pessoas que passem pelo México rumo aos Estados Unidos. Né? Uma das estratégias dos Estados Unidos foi essa, de implantar indústrias no norte do México, que eles chamam de maquiladoras, são as montadoras de produtos, para gerar emprego, gerar renda na região e, de certa forma, fixar as pessoas naquela região. Eu acho que isso é um dos motivos. Eles tinham medo dos mexicanos afetar na economia. Dizem que eles são postos de trabalho, né? Que o governo dos Estados Unidos vai gastar mais com gastos. E que eles vão tomar os postos de trabalho dos americanos, dos estadunidenses. Que faz mal para a cultura deles, essa miscigenação, essa mistura também e tudo mais. Uhum. Eles podem levar drogas, enfim, o tráfico, pode beneficiar o tráfico de humanos ou de drogas, e etc. Já a gente vai falar os países que mais demandam pessoas para os Estados Unidos e passa pelo México, que fica ali na América Central. O México, na verdade, é uma porta de entrada para os Estados Unidos, é porque é o país da América Latina que faz fronteira com os Estados Unidos. Sim, vamos lá. Eu disse que nos estados do sul do México, na região sul do México, a gente vai encontrar locais mais pobres, verdade. Já ali mais próximo, né, da América Central, os locais mais pobres do México.
E o livro dá destaque a 2 locais. Está nesse mapinha aqui, bem bonito, da página 267. Se vocês estiverem com o livro, esse mapinha aqui, que ele mostra a condição de vida. Tá vendo aí? Pronto. Esses estados aqui ao sul do México, eles vão apresentar um índice de pobreza mais elevado. Aí o livro destaca 2, né? 2 estados onde o índice de pobreza é bem elevado. Como, por exemplo, o estado de Chiapas. Se vocês procurarem aí treinar a visão de vocês vão encontrar. Tá bem na pontinha aqui sul do México, tá vendo? Chiapas. Finalzinho do México. Chiapas. E o outro estado aí que o livro vai destacar é Oaxaca. Oaxaca, não sei como é que pronuncia. Oaxaca. Oaxaca também é um estado que tem um enorme percentual de mexicanos pobres, né? População aí, cerca de 70%, ó, mais de 70% da população é pobre ou extremamente pobre. Quer dizer que o quê? Que eles não têm aí as condições necessárias para se viver bem, relativamente bem. Né? Isso é muita coisa. O livro dá um percentual, dá sim, olha aqui que bonito. No estado de Chiapas, esse percentual aí de pobreza é em torno de 77,4% da população. E nesse outro estado aí, Oaxaca, não sei, 70,4% das pessoas estão nessa situação aí de pobreza, certo? Extrema, ou então de pobreza mesmo. Ou seja, isso é um índice muito forte. Mas quando você contrasta com outros estados do México, como, por exemplo, estados ao norte do México, que é onde a gente vai encontrar níveis de vida melhores, um pouco melhores, o contraste é muito forte, é muito grande, a desigualdade é muito grande. E aí mostra, né, de cara, assim, que o México é um país muito desigual, assim como o Brasil também é um país muito desigual. O livro vai destacar aí 2 locais, né, nessa parte norte do México, que seria, olhem para o mapinha do livro, que seria essa região aí, bem próximo dos Estados Unidos já, Baixa Califórnia, né, o estado da Baixa Califórnia, já que faz fronteira com os Estados Unidos. Baixa Califórnia, nessa parte oeste, à esquerdazinha do mapa do México, a Baixa Califórnia tem um percentual aí de pobreza considerado até baixo, né? Se você comparar com esses outros estados ao sul. Nessa Baixa Califórnia, nesse estado aí, 22,1% da população está dentro da população pobre, né? Ou de extrema pobreza. 22,1%. Percentual é bem mais baixo do que esses outros estados ao sul. E nesse outro estado aí, também próximo aos Estados Unidos, faz fronteira também, chamado Nuevo León, ou Nuevo León, né? Que pronuncia em espanhol. Pronto, nesse estado aí, o índice de pobreza é em torno de 14,6% só. Ou seja, é bem mais baixo, bem mais inferior se você comparar com esses outros estados ao sul que eu mencionei, né? O Oaxaca e o Chiapas. Isso reflete a grande desigualdade desse país. Né? Em uma região, você encontra um nível de condição de vida melhor do que em outra. Ok, pronto. E agora vamos falar de estrutura etária. Vamos lá. O que é a estrutura etária do país? Lembra que vocês estudaram já a pirâmide etária, né? A estrutura etária de um país, ela é dada através da divisão do país conforme o sexo e conforme a idade das pessoas. Sexo masculino, feminino, e a idade a gente divide na pirâmide etária em 3 faixas de idade, né? Os jovens, do nascimento até 19 anos, adultos, de 20 anos até 59 anos, e idosos, né, de 60 anos em diante. Isso conforme aqueles dados que vocês estavam estudando em outra unidade aí, que eu não lembro qual foi. Mas vocês já estudaram isso. E aí, vocês podem observar que no livro de vocês tem esse aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem melhor. A gente vai ver que a estrutura etária do México é de um país ainda jovem, né? É um país jovem. Lembram que é um país jovem na pirâmide etária? O que é um país jovem? Deixa eu ver, cadê você? Cadê você? Tá aqui. O que é um país jovem? O que é um país que tem uma estrutura etária jovem? É quando sua base é muito larga, a base da pirâmide é larga, e aí vai se estreitando em direção ao topo, a quantidade de idosos. É isso? Sim, quer dizer que, Sim. quer dizer que o país ele não tem a estrutura etária de um país desenvolvido ou em desenvolvimento. Aqui ele está querendo se aproximar, né? É um país em desenvolvimento, mas a sua pirâmide etária ainda é uma pirâmide etária de um país, de certa forma... Em transição. Transição. Mas um país pobre, porque países pobres eles apresentam pirâmides etárias em formato de pirâmide. A base é bem larga, né? E aí vai se estreitando rumo ao topo. Por quê? Porque geralmente a expectativa de vida nesses países pobres não tem aí uma expectativa de vida muito elevada, a saúde não é muito boa, a infraestrutura dos hospitais não é muito boa, o atendimento médico hospitalar também não é muito bom e tudo mais.
Mas a gente viu, não sei se vocês repararam agora há pouco, eu mostrei aqui a expectativa de vida do México no site do IBGE. Quer ver, ó? Expectativa de vida do ano de 2018. É muito parecido com a nossa. A do Brasil é 75 alguma coisa também. Certo? Olha deles, 75 anos. Então, no ano de 2018, né? Que está mais atualizado aqui. Então, o mexicano vive em torno aí de 75 anos. Né? A projeção deles aí, em 2018, seria essa. Então, significa dizer que o México, essa pirâmide que a gente está vivendo agora, está olhando para ela, é uma pirâmide que vai mudar futuramente. É um país que está passando, sim, por uma transição demográfica. E o livro constata isso, porque o livro vai destacar dois dados importantes do México. Né? Diz aí que no ano de 1974, a mulher mexicana tinha em torno de 6,1 filhos, né? 6,1 filhos. Muito filho, né, para mulher. E no ano de 2018, esse índice caiu para 2,2 filhos, 2,2 filhos por mulher. Eles ainda estão com um crescimento vegetativo, já mostrei para vocês na outra aula, positivo, né? Tem mais pessoas nascendo do que morrendo. Mas é um crescimento vegetativo que está diminuindo. Por quê? Porque a fertilidade da mulher mexicana está diminuindo nos últimos anos. E esse dado aí que mostra de 74 para 2018, né, que mostra que 74 a mulher tem em torno de 6,1 e hoje 18, né? E hoje a mulher ela tem em média aí 2,2 filhos, significa dizer que a tendência é que o crescimento vegetativo desse país se torne cada vez menor, né? O crescimento da população se torne cada vez mais baixo. E significa dizer também que essa pirâmide ela vai mudar futuramente. Vocês vão estudar depois o México e vão ver que essa pirâmide não vai estar mais assim. Porque a tendência é que a base estreite, porque a base indica o quê? A quantidade de jovens, né? Natalidade do país, número de nascimentos. E a gente já está verificando aqui, através dos dados do livro, que a natalidade do país não está muito elevada. Por quê? Porque a fecundidade da mulher mexicana, ou seja, o número médio de filhos por mulher no México, está diminuindo com o tempo. E se continuar assim, diminuindo, né? Que possivelmente a tendência é que isso ocorra, por fatores que a gente já falou que pode acontecer, né? Ingresso da mulher no mercado de trabalho, maior escolaridade, urbanização, enfim, métodos contraceptivos, tudo isso favorece. E a tendência é essa. Então, isso quer dizer que essa base aqui no futuro ela vai estar mais estreita. O corpo, no caso, essa quantidade de adultos aqui, talvez esteja maior, né? Mais largo. E o topo, ele também vai sofrer um aumentozinho. Por quê? Porque a expectativa de vida no país está até considerada elevada, né? Se você considerar aqui países como os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, maior economia do mundo, tem uma expectativa de vida em torno de 79 e o México é 75. Então, tipo, a expectativa de vida desse país está ali pau a pau, né, com países desenvolvidos do globo, do mundo. Então, possivelmente isso aqui, esse topozinho dessa pirâmide também vai mudar, ele vai crescer um pouquinho, porque significa dizer que a saúde está melhorando aí, né? Então, a tendência é que essa pirâmide ela modifique, ela seja modificada. Mas hoje, se você olhar para ela hoje, você diz que esse país é um país jovem. Ele é um país jovem, de pirâmide jovem, por quê? Porque tem o maior percentual de jovens. Oh, olha a base. Né? Então, tem o maior percentual de jovens. Embora a gente sabe que isso vai mudar no futuro. E já vem mudando. Sabiam que para uma população ela ser reposta naturalmente, tipo assim, para uma população ela ser reposta sem precisar de imigrante para vir para aqui, ou sem precisar ficar influenciando a natalidade e tudo mais, é necessário que a mulher desse país tenha em torno, a fecundidade da mulher, seja em torno de 2,1 filhos por mulher, para a população ser reposta naturalmente, sem precisar de vinda de imigrante, de nada não, sabe? De ficar influenciando o casal, ter mais filhos e tudo mais. E a fecundidade da mulher mexicana, de acordo com esse último dado que está aqui, né, 2018, está em 2,2. Então, eles ainda estão no ritmo de crescimento natural ali, de população bom, né, considerado bom, de reposição da população. Eles já ainda conseguem manter o ritmo de crescimento ainda da população, de repor a população, né? Mas a gente sabe que futuramente esse índice ele vai diminuir, que a tendência é que diminua. A gente já viu aqui que o percentual de fecundidade da mulher mexicana está diminuindo, ok? A do Brasil já está menos do que o nível de reposição, né? Já é 1,9, se não me engano, né? Já é menor do que o ritmo de reposição de uma população, que é de 2,1. Deixa eu ver se falta mais outra coisa. A pirâmide etária do Brasil tá com mais estrutura de país desenvolvido. Tá mais no pirâmide etária do Brasil. Deixa eu ver se tem uma recente aqui.
Aqui tem uma... É claro que eu não estou fazendo uma pesquisa aqui muito séria e tudo mais, né? Aqui tem uma projeção de 50, 85 e 2020. Acho que essa queria ser uma projeção para 2020. Mas, olha, a nossa pirâmide etária aqui é uma pirâmide etária de um país desenvolvido, né? Desenvolvido, se você observar. De um país maduro, pronto, de um país maduro. A gente diz, pirâmide etária, a gente divide em dois grupos, né? Países maduros, que são aqueles países que já passaram pela transição demográfica, geralmente. Ou seja, hoje já apresenta um ritmo de crescimento vegetativo de população muito baixo, lento, e as pirâmides etárias dos países jovens, no caso do México, que ainda é jovem, onde a natalidade é muito elevada ainda. Então, tem muito jovem na população. Tipo aqui, o Brasil em 1950, né? Era um país jovem, um país pobre. Aí, em 85, já começa a mudar o cenário, mas ainda é jovem. Em 2020, o cenário aqui já é de um país maduro, ou seja, que já passou por uma transição. E a tendência é que a base se torne cada vez mais estreita. E aqui já está mais estreita do que o corpo, indicando que o Brasil tem mais adultos do que jovens e do que idosos. E a nossa faixa de idosos, se você comparar com essas outras duas aqui, de 50 e 85, pode olhar que também já tá bem mais larguinha, mais gordinha, tá vendo, no topo? Indicando aqui que a nossa expectativa de vida está aumentando e o índice de idosos na população também. Ou seja, a saúde está melhorando no nosso país ao longo dos anos. Um avanço, Glória. Glória a Jesus, né? Pronto, deixa eu sair daqui. Aí aqui no livro de vocês vai dizer outra coisa sobre o México, para finalizar essa parte de crescimento vegetativo, né? Crescimento da população. Diz aqui que desde meados de 1980, desde a década de 1980, mais ou menos de 1985 em diante, o crescimento vegetativo diminuiu do México, né? O crescimento da população diminuiu. Crescia num ritmo de 3,2%, e agora está em torno de 1,2% o crescimento da população do México. E eu mostrei para vocês na outra aula, vocês lembram? Está aqui no site do IBGE. Taxa de crescimento médio da população, tá? 1,200 e pouco. Eu disse, a gente poderia arredondar para 1,2%. Então, o crescimento vegetativo desse país hoje é um crescimento lento, né? Baixo, pequeno. E a tendência é que se torne menor ainda. Projeções do crescimento da população do México nas próximas décadas estimam que o desenho da pirâmide etária mexicana permanecerá semelhante ao de 2018. Eu não diria que isso aqui está certo, vou dizer vocês. Eu diria que isso aí vai mudar mais. Eu não diria que essa informação está correta. Eu destacaria isso aí, peraí, não tem como prever isso não, porque a tendência é que diminua, né? O percentual de filhos por mulher. Então, se diminuir, a tendência é que essa pirâmide, a base dela estreite, o topo vai crescer, né? Mas o corpo vai ficar mais largo também, né? Vai aumentar o percentual de adultos e de idosos. E a gente já viu que a expectativa de vida do país é boa, é elevada, né? 75 anos. Então, eu não diria que essa informação do livro, não acreditaria, viu? Se fosse vocês, 100% essa informação, não. Imagina a galera que está assistindo assim. Essa aula depois. Mas, enfim, vocês entenderam, né? A tendência é que mude isso aí, não continue igual a 2018. O livro está dizendo que vai continuar semelhante a 2018, a pirâmide etária. Não, não vai. Se você olhar para os dados do país, a tendência é que essa pirâmide seja modificada. Ok? Que ela seja mudada, não que ela fique igual. Exatamente, não que ela vai ficar igual. Então, eu botaria observaçãozinha aí, se fosse vocês. Ela não vai ficar assim. Vai que eu coloco na prova, né? Já dá uma olhadinha nisso aí. Desigualdades socioeconômicas. Agora, gente... Deixa eu ver. Já falei disso? Não, já falei. Falei sim isso aqui. Das regiões do México. Agora vamos para processos migratórios. Vamos lá. Página 268 de vocês, viu? Lá na parte de cima. Ana, Oi? esse negócio de 2018 é no último parágrafo, né? É sim. Onde tem assim, em cima da pirâmide, tem assim, projeções do crescimento da população, aí você grifa isso aí. Até 2018. Aí você bota, não. A tendência é que a pirâmide seja modificada e não que permaneça igual. Bota uma observaçãozinha aí no livro de vocês. Ok. Pronto. Vamos para uma parte que a gente já falou sobre e eu acho que vocês já estão mais feras nessa parte aqui, a gente não precisa ficar rodeando demais. Processos migratórios, vamos lá. A gente sabe que muita galera do México migra para os Estados Unidos, né? Migra do México, ou seja, sai do México
e imigra, entra nos Estados Unidos. Lembra daqueles conceitos de emigrar e imigrar? Emigrar é quando você sai de um local. Então, eu estou emigrando de Caicó para ir morar em Natal. Eu estou saindo de Caicó. Ana vai fazer chamada de novo? Vou sim, talvez sim, se der tempo. Se não, não estou muito preocupada com isso, não. Porque eu tenho que dar 4 temas até a prova. Pois é, agora que a gente tá na terceira página do primeiro. Não, mas tá pertinho já, vai dar certo. Quando chega perto, eu começo a me desesperar, né? Ai, meu Deus. Enfim, então, ó, emigrar é quando você sai de um local. E quando você entra no local, eu tô indo morar em Natal, então eu vou ser imigrante, entendeu? Só um exemplo básico. Então, ó, em relação a esses processos migratórios, está dizendo o quê? Está dizendo que entre as décadas de 1980, final do século XX, né? Entre as décadas de 1980 e 1990, cresceu muito a taxa de emigração, saída de mexicanos do México rumo aos Estados Unidos. Tanto migração legal quanto migração ilegal. Então, quando você é legal, é quando você tem um documento, visto, tira o visto, bonitinho, ó, vou fazer isso, isso e isso aqui no seu país, tá, cara, e tal. E quando você é ilegal, quando você entra de modo ilegal, é porque você não tem ali um visto, você está indo para morar mesmo e você não tem nenhum documento ali especificando o que é que você está indo fazer lá e tal. E não sabe se aquele país ele aceita ou não. Você está ilegal. O que está dizendo aqui é o seguinte, que entre as décadas de 80 e 90 cresceu muito a taxa de imigrantes do México para os Estados Unidos, mas que tanto cresceu a taxa de imigrantes, né, de tanto legal quanto ilegal, né, que foram de forma legal ou de forma ilegal para os Estados Unidos. Mas aí, o que é que vem acontecendo? O livro traz um outro dado, que não está aqui nesse slide, que é o dado de 2014. Diz assim, ó, no ano de 2014, devem estar vendo no livro de vocês isso. No ano de 2014, mais de 11,7 milhões de imigrantes mexicanos residiam nos Estados Unidos. No ano de 2014, ou seja, há 6 anos. Há 6 anos, tinha quase 12 milhões de mexicanos vivendo nos Estados Unidos. Isso é muita coisa. Ó, e isso compreende em torno, ó, representa 28% dos 42,4 milhões de habitantes nascidos no exterior que viviam naquele país. Ou seja, grande parte, né, ó, 28% das pessoas que vivem nos Estados Unidos, que são imigrantes, são provenientes do México. Isso é um percentual muito elevado. Mas aí o que é que os Estados Unidos começou a fazer, né? A partir desse momento aqui, que percebeu que esse número de imigrantes estava crescendo muito e tudo mais. Começou a aumentar a vigilância na fronteira, né? Começou a fiscalizar de forma mais rigorosa a entrada de imigrantes, principalmente nessa fronteira com o México, que é o que mais preocupa os Estados Unidos, a gente já falou disso. Começou a criar uma série de estratégias, vamos falar de algumas, para tentar conter essa entrada aí de imigrantes. Uma das estratégias é a criação do muro, né? A construção daquele muro gigantesco, de vários quilômetros, que existe entre Estados Unidos e México, a criação do muro. E, atualmente, o país vem tentando intensificar ainda mais, né, essa área do muro, e a vigilância policial é muito forte, é muito incisiva na região de fronteira. Foram criadas algumas áreas onde os imigrantes tentam passar, né, e não conseguem. Aí eles demandam essas pessoas para algumas áreas, aí ficam presas lá durante um tempo, depois são deportadas, mandadas de volta para o seu país de origem. Enfim, é um moído grande. E esse governo do Donald Trump é um governo muito contrário à imigração, sabe? Eles são muito rígidos em relação à imigração. No tempo do Barack Obama... Preconceituosos. Hã? Muito preconceituosos. Muito preconceituosos também em relação à imigração, esse governo atual dos Estados Unidos. Sim, então existe uma fiscalização muito forte, tanto a nível terrestre, né, na questão do muro, quanto também marítima e também uma grande fiscalização aérea, né, porque tem muitas pessoas que tentam entrar também dentro do país de forma aérea. Então, existe fiscalização também, certo? Eles têm esse controle de tudo. E outra estratégia seria a criação das maquiladoras, né? Que eu já falei delas. São aquelas indústrias montadoras de produtos no norte do México para tentar fixar as pessoas ali e meio que barrar, né? A entrada de pessoas que muita gente que sai do México para os Estados Unidos vai em busca de melhores condições de vida. E a gente sabe que dentro de melhores condições de vida tem a questão do emprego, né? De melhor salário e tudo mais. Então, uma das iniciativas dos Estados Unidos é criar essas empresas para gerar emprego no norte do México. É tanto que a gente viu, né, agora há pouco, que o norte do México tem um nível de pobreza um pouco mais baixo do que o sul do México. E tem a ver com isso aí também. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa sobre isso. Não. Vamos para a reversão da imigração. Reversão, né? Vamos mudar agora o cenário. O que é que está acontecendo? O que é que está falando dessa parte aqui? Reversão da imigração. Uma mudança de perspectiva em relação a essa imigração de mexicanos. Está dizendo que está diminuindo,
de acordo com os anos, nos últimos anos, está diminuindo a quantidade de mexicanos que estão atravessando para os Estados Unidos, né? Está diminuindo. Está diminuindo por quê? Está diminuindo por causa que está havendo uma fiscalização maior, né, mais rigorosa, né, da entrada desse povo, dessa galera do México para lá? Sim, está acontecendo sim por causa disso, mas tem outros fatores também, olha aqui, causas, ou seja, coisas que estão fazendo com que esteja diminuindo esse grande fluxo para os Estados Unidos. Quais são as causas? No ano de 2018, não, Beatriz? No ano de 2008, começou uma crise nos Estados Unidos, no setor imobiliário, que faliu algumas empresas, alguns bancos, né? E aí o país entrou em uma crise que afetou até a Europa, né? Afetou o mundo todo. Começou em 2008. E desde esse momento aí, esse fator foi um dos fatores que meio que bloqueou, né? Tipo assim, muitos mexicanos deixaram de ir para os Estados Unidos porque os Estados Unidos entrou em crise, diminuiu as ofertas de emprego no país, tanto para quem é estrangeiro quanto para quem é estadunidense, diminuiu a oferta de emprego, o país entrou em uma crise. Então, isso foi um dos fatores que meio que está diminuindo, fez com que diminuísse a entrada de pessoas ali, de mexicanos dentro dos Estados Unidos. Outro fator é a questão do aumento da segurança na fronteira, a gente já falou disso, da questão do muro, por exemplo, que eles querem ampliar, né, ainda mais. E aqui, ó, outro fator, leis também como obstáculos para a contratação de imigrantes. Então, outra estratégia que os Estados Unidos praticam é meio que criar leis para que os empresários, os donos das propriedades privadas, né, dos meios de produção, eles contratem menos imigrantes, né? Ó, eles meio que dificultam a contratação de pessoas que são imigrantes. A galera que é dono de empresa gosta de contratar imigrante porque eles ganham menos, geralmente, né? São pessoas que ganham menos. Gostam porque eles são geralmente ilegais aqui, vamos pagar pouco para eles. Para a empresa é bom, mas aí o que é que os Estados Unidos estão fazendo? Tá meio que criando algumas regras no país para desfavorecer, né, a contratação dessas pessoas que são imigrantes. Isso é muito ruim para o imigrante porque ele fica sem emprego. Se ele fica sem emprego, ele fica em uma condição de vida muito ruim. Então, meio que fica colocando o imigrante no muro, né? Porque assim, meu filho, volta para o seu país, que a gente não quer você aqui. Né? Então, essas leis que impedem a contratação de imigrantes é uma das coisas que meio que está barrando, né, a entrada de pessoas para os Estados Unidos. E outra coisa é que o México, né, ultimamente vem crescendo muito a nível econômico. Então, gerando emprego no país, gerando maior renda para a população e, de certa forma, impedindo também a imigração de pessoas para os Estados Unidos. Muito bem. Falei de tudo. Criando mais oportunidades. Falta só um tópico, né? Que não vai dar tempo para falar, que é esse aqui, ó. Corredor da imigração. Que eu disse que ia dizer quais são os países, né, que mais saem pessoas que vão para os Estados Unidos. No caso, esses 3 países aqui, ó, da América Central, que mais mandam, que mais levam aí pessoas para os Estados Unidos. Passa pelo México, né, com os Estados Unidos. Honduras, tá, América Central, Guatemala, América Central, e El